E aí galera, tudo bem? Estamos de volta, né? Vamos agora resolver um pouco de algumas das nossas questões sobre radiciação, tá? Se liga bem, tá? Acompanha aqui comigo. Quando você pegar uma questão como essa, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, né? Nosso apontador a laser, tá? Veja, quando você pegar questões como essa, em que você, poxa, e agora? Eu começo por onde? Nem tem raiz cúbica de 7, nem existe raiz quadrada de 3. Mas você percebe que parece ter uma raiz dentro da outra, uma raiz dentro da outra, e não dá para aplicar aquela propriedade que diz, eu posso repetir um só radical e multiplicar os índices. Não, não dá, porque existem valores entre uma raiz e outra, e além dos valores, operações. Então vamos tentar resolver de dentro para fora. Então se liga, primeira coisa, quanto é a raiz quadrada de 9? 3, né? Então 3 mais 1, 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então 3 menos 2, 1. Então você percebe que a gente vai resolver de dentro para fora? Vamos colocar a nossa resposta para você ver? Então tá aqui, ó. Raiz de 9, 3. Repetir todo o restante da operação. 3 mais 1, 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2, né? Então tá aqui, ó. 3 menos 2, 1. Raiz quadrada de 1 é 1, né? E por fim, 1 mais 7, 8. Raiz cúbica de 8, 2. Portanto, a alternativa correta é item D. Tá bom? Deu para você entender? Caso contrário, pausa o vídeo, tenta resolver, volta para você compreender, tá bom? Vamos a um outro exemplo. E agora, quanto é o valor dessa expressão? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada da raiz cúbica de 64 menos raiz sexta de 4 elevado a 9. Essa é uma questão típica do uso das propriedades para poder a gente conseguir resolver. Você pode até conseguir resolver sem as propriedades, mas vai dar um grande trabalho, tá? Coloca aqui a resposta para você ver como que nós fizemos. Olha, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 32 é raiz quadrada de 64, concorda? Aquela primeira propriedade. Os índices são iguais, você repete o índice e multiplica os expoentes, tá? Aqui, ó, tem raiz quadrada de raiz cúbica. Agora, entre as raízes não tem mais nada, nem um número, nem uma operação. Então, o interessante é eu multiplicar, né, esses valores. Então, 2 vezes 3, 6. Repete a raiz, né, com radicando 64. Menos. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. 6 e 9, nós vamos tentar simplificar. Lembra daquela última propriedade? Tanto eu posso pegar o índice quanto o radicando e multiplicar ou dividir ambos pelo mesmo valor. Então vou dividir todo mundo por 3, a ponto de traduzir tudo isso numa única raiz, tá? Uma raiz quadrada. Então 6 dividido por 3 dá 2, né? 9 dividido por 3 dá 3, tá? Então agora ficou, quanto é a raiz quadrada de 64? 8. Quanto é a raiz sexta de 64? Bom, se você tem dúvida, pega 64, fatora, tá? Faz aquela fatoração em decomposição de fator primos. 64 é dividido por quem? Por 2, que dá 32. 32 por 2, que dá 16. 16 por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. E aí vai. E aí você vai ver que 64 é 2 elevado à sexta, né? Então, 2 à sexta cancela com, né, o índice 6, vai ficando só o 2. E quanto é a raiz quadrada de 4 ao cubo? Ora, quem é 4 ao cubo? 4 vezes 4 é 16, vezes 4 64. Portanto, é 8. Então, 8 cancela com menos 8, sobra só 2. Essa é a resposta da nossa expressão. Tranquilo, né? Item A. Vamos a mais uma. E agora? Raiz oitava menos raiz de 72 mais 5. Raiz oitava não, perdão. Raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 72 mais 5 raiz de 2. Será que eu vou encontrar um valor para x? Dê uma olhadinha nas alternativas. Vocês percebem que as alternativas não é um númerozinho simples, um natural qualquer? Todas elas estão acompanhadas de um radical, né? Seja raiz de 2, seja raiz de 3. E é muito, muito na cara que o nosso resultado deve ficar acompanhado da raiz de 2, tá? Porque um deles já tem a raiz de 2. Então, descarta logo o nosso item E. O que é que eu vou fazer? Nenhuma dessas raízes é exata, então eu vou ter que fatorar de novo. Quanto é a raiz quadrada de 8? Então você vai lá, 8 dá para dividir por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então 8 é 2 à terceira, concorda? Então se 8 é 2 à terceira, isso você desmembrando é 2 ao quadrado vezes 2. Então um 2 vai sair do índice. Então se você tiver em dúvida, a gente pode fazer aqui, ó. Vou fazer a primeira
para você entender como é que vai acontecer com as outras, tá? Ó, vamos ver aqui se a gente consegue. Raiz de 8. Se eu fatorar essa raiz de 8, embora muito simples, né? Ela vai ficar escrita assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 ficou meio feio, né? Mas tudo bem. Aqui esse índice não é quadrado, vou cancelar com essa raiz, ó. Com esse 2, perdão. E esse 2 radicando, ele vai sair daqui, ó. Lá pra fora. Tá? De boa. Então, nosso resultado, nossa resposta da raiz de 8, 2 raiz quadrada de 2. Tranquilo? Muito bem. Tenta você fazer aí, pausa o vídeo. Quanto é a raiz quadrada de 72? Dá uma fatorada para tu ver. 72 por 2, 36. 36 por 2, 18. 18 por 2, e aí vai, né? Tá bom? Pois muito bem. Mais 5 raiz de 2. Deixa eu apagar a nossa tinta que eu tenho provavelmente nossa resposta, tá? Vou apagar aqui toda a nossa tinta. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Raiz de 8. Pega nosso apontador para você acompanhar. Tá? Raiz de 8. Tá? Aquela continha que nós fizemos, ó, 2 ao quadrado vezes 2, então vai dar 2 raiz de 2. Quem é a raiz de 72? Ó, quem é? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. E 5 raiz de 2 já está escrito na sua forma fatorada, tá? Então daqui vai sair o 2 e daqui vai sair um 2 e um 3. Porque todos os seus expoentes dá para cancelar, né? Então 2 vezes 3, 6, ó. 2 vezes 3, 6. Então ficou 2 raiz de 2 menos 6 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Isso é muito fácil. 2 raiz de 2 somado a 5 raiz de 2 dá 7 raiz de 2. 7 raiz de 2 menos 6 dá 1 raiz de 2. Tá certo? Muito bem. Então nossa resposta é 1 raiz de 2. Item D. Tranquilo, né? Vamos para mais uma. Dada a expressão A, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 13, nós podemos afirmar que o valor aproximado de A está entre quem e entre quem. Veja, agora como localizar, como extrair raízes, né, quadradas de números não exatos. E ainda mais, multiplicar, né? Olha o que você vai fazer, o que eu lhe aconselho. Essa multiplicação não é de índices iguais, então vamos multiplicar e jogar tudo isso para dentro do radical e ver quanto que dá. Quanto é 3 vezes 13? 39. Aí agora você vai perceber o seguinte, existe algum quadrado perfeito próximo de 39 que tem raiz, né? Sim, existe, 36. Só que 36 é um número imediatamente inferior a 39. Então já encontrei, né, o seu limite mínimo. A gente chama extrair a raiz de 39 por falta. Seria então 6, que era o resultado da de 36, entende? Existe alguma raiz quadrada muito próxima, só que acima? Sim, existe. Quanto? 49, né? Que é 7. Então isso implica dizer que a gente já sabe quem é o nosso resultado. Está entre, né, 6 e 7, tá? Então 36 é a raiz de 30. 6, por exemplo, seria a raiz quadrada por falta da raiz de 39. E 7 seria a raiz quadrada por excesso, tá? É assim que a gente chama na matemática. Tá aí o nosso resultado, tá? Tá 39. 39 a gente localiza entre dois radicais, entre dois radicandos que são quadrados perfeitos, né, que tem raiz. Raiz de 39, a raiz de 36, perdão, e a de 49. Raiz de 36 é 6, a de 49 é 7. Portanto, meu resultado é um número próximo de 6, está entre 6 e 7. Se a gente fosse ainda muito mais preciso nessa resolução, você concorda que 39 está muito mais próximo de 6 do que de 7? Sim, né? Então, minha resposta estaria muito mais próxima de 6, perdão, 39 é muito mais próximo de 36 do que de 49, né? Isso implica dizer que meu resultado é muito mais próximo de 6 do que de 7. Deve ser 6.2, 6.3, tá bom? Então, nossa resposta, de fato, item A. Vamos a mais uma. Dados esses dois números positivos, será que a gente consegue identificar quem é maior? Não é difícil olhar assim e dizer, poxa, será que é a raiz cúbica de 3? Será que é a raiz quarta de 4? Então, qual é o interessante? É eu pegar e transformar, já que é mais difícil transformar os radicais para ficarem iguais, é mais fácil conseguir fazer isso com os índices. Lembra daquela propriedade que eu posso pegar tanto o índice quanto o expoente e multiplicar pelo mesmo valor? Então vou fazer isso com os dois a ponto de deixar os seus índices iguais. Tá, eu vou observar quem é maior com o resultado que ficar aqui dentro dos radicandos. Tranquilo? Vamos ver?
Então tá aqui, ó. Vou pegar 3 e multiplicar por 4 e o expoente 1 aqui multiplicar também por 4. Lembra que tem que ser o mesmo valor, tá? Então 3 vezes 4, 12 e 1 vezes 3, perdão, 1 vezes 4, 4. Então 3 à quarta dá 81. Então já achei o meu resultado. Raiz 12 de 81. Isso é o resultado da raiz cúbica de 3, tá bom? Vamos fazer agora com a raiz quarta de 4. Vou pegar 4 e multiplicar por 3 e o 1zinho daqui e multiplicar também por 3. Você deve estar se perguntando, por que o senhor multiplicou de cima por 4 e de baixo por 3? Ora, porque quem é o máximo divisor comum entre 3 e 4? Quem é o MMC de 3 e 4? 12. Então eu tinha que multiplicar esse cara por um número para dar 12 e esse cara por um número para dar 12, óbvio. Então 4 vezes 3, 12, 1 vezes 3 dá 3, né? Quanto é 4 a terceira? 64. Ora, se os índices forem iguais, é só olhar aqui para dentro e ver quem é maior. Quem é maior, 81 ou 64? Óbvio que 81, né? Então, raiz 12 avos de 81, perdão, raiz 12ª de 81 é maior que a raiz 12ª de 64. Isso implica dizer que raiz cúbica de 3 é maior que a raiz quarta de 4. Tá bom? Vamos em frente a mais um? Escrevendo a expressão raiz sexta de 3 vezes raiz quarta de 2 na forma de um único radical, que resultado a gente encontra? Vai ser muito fácil, né? Aqui é só aplicar, né, aquela propriedade. Não é nem, acredito que uma propriedade propriamente dita, mas é apenas multiplicar, né, esses camaradas, só que com um cuidado. Preste bem atenção. Lembra que eu só poderia multiplicar, repetir o radical quando os índices são iguais? Pois é, então no momento são diferentes. Meu primeiro passo é tornar igual. 6 e 4, o M e MC entre eles é 12, concorda? Então vou pegar esse camarada e o seu expoente que é 1 e multiplicar por alguém para dar 12. Vou pegar esse 4 e esse 1zinho que está aqui e multiplicar por alguém para dar 12, tá? Então 6 vezes 2 dá 12, 1 vezes 2 dá 2. Tranquilo? 4 vezes 3 dá 12, 1 vezes 3 dá 3. Agora sim, né? Os seus índices são iguais. Então vou repetir esse índice 12, vou pegar esse produto e jogar aqui para dentro. 3 ao quadrado, 9. 2 ao cubo, 8. 9 vezes 8, 72. Essa é a nossa resposta. Raiz 12ª de 72. Tranquilo? Ou seja, item B. Bom, você viu, né? Estudamos sobre racionalização de denominadores. Mas será que você aprendeu mesmo? Vamos fazer aqui um exemplo. 8 sobre raiz quinta de 2 ao quadrado e 3 sobre raiz quadrada de 5. O item B sempre tem sido mais fácil, né? Mas como fazer o item A? Será que se eu multiplicar pela raiz quinta de 2 ao quadrado em cima e embaixo é o suficiente? Não, né? Porque 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado só vai dar 2 à quarta. Isso ainda não vai cancelar o índice do radical, que é 5. Então você já se ligou, né? Vou ter que multiplicar por 2 ao cubo. Exatamente. Raiz quinta de 2 ao cubo. Vamos colocar a nossa resposta. Está aqui, ó. Tá vendo? Raiz quinta de 2 ao cubo sobre raiz quinta de 2 ao cubo. Tranquila? Então, 8 vezes tudo isso dá 8, tudo isso. Lembrando que 2 ao cubo é 8, né? E esse camarada multiplicado por esse cancela o 5 com 2 mais 3, que dá 5, né? Sobra só o 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa é a resposta do item A. 4 raiz quinta de 8. Não dá para simplificar mais, né? E o item B tem sido mais simples, né? Multiplica por raiz de 5 sobre raiz de 5. Então, 3 raiz de 5 em cima. Lembra que eu havia dito? Todo radical multiplicado por ele mesmo, o resultado dá o radicando. Tranquilo? Muito bem, eu acredito que agora deva ser nossa última, né? Preste bem atenção. Para você que depois vai ainda rever os assuntos de exponenciação, tá? Como é que se resolve? Se 5 elevado a 3a igual a 64, então quanto é 5 elevado a menos a? Tá? A estratégia é o seguinte, aqui já se tem uma equação exponencial. O que é que eu tenho que fazer? Né? Tenho que tentar transformar essa base nessa base, ou seja, esse número escrito nessa base. Poxa, mas será que eu consigo? Bom, se eu não conseguir, vou ter que dar um jeito de pegar essa potência, 5 elevado à terceira, e transformar em algum número em que esse também seja possível de se fazer isso. Você não entendeu, né? Vamos ver. Olha, 5 elevado a 3a
Já que nós estamos dentro de radiciação, vamos tentar escrever assim, ó. Lembra, 5 elevado a 3A é o mesmo que... uma maneira até muito mais fácil, né? Como esse expoente é 3, se eu colocar ambos, né, os membros elevado à raiz cúbica de 3, você concorda que eu vou cancelar o 3, né? Ó? Então, raiz cúbica, né, de 5 a 3A e raiz cúbica de 64. Então, esse 3 vai cancelar com esse 3, ficou 5 elevado a A. Quanto é a raiz cúbica de 64? Ora, 4. Muito simples, né? Então, já chegou bem próximo do que eu queria. Para você, aluno que já manja direitinho, né, a potenciação do expoente negativo, você já matou a charada bem aqui, ó. 5 elevado a A dá 4, portanto 5 elevado a menos A é o inverso de 4. O que é o inverso de 4? 1 quarto. Cuidado, eu falei o inverso, não o simétrico, tá? Então, 4 sobre 1, o inverso 1 sobre 4. Mas na dúvida você vem por esses passos, ó. Se eu pegar todo mundo e elevar a menos 1, todos os dois membros, elevado a menos 1, isso não altera em nada a expressão, né? Então 5A elevado a menos 1, se eu repetir a base e multiplicar os expoentes, vai ficar A vezes menos 1, menos A. E 4 elevado a menos 1 é 1 quarto, né? Você repete a base, né? Inverte o sinal, portanto inverte a base. Então nosso resultado, né? Letra E. Você está conseguindo ouvir aí, hein? É, meu amigo, aqui é muito show, tá? Aqui você, além de aprender matemática, você ainda tem contato com a natureza, tá bom? Eu quero lhe agradecer, né, até agora você está conosco. E a nossa última questão, essa é interessante, porque além de a gente utilizar a racionalização de denominador, eu ainda tenho aqui no denominador uma expressão. Como que racionaliza uma fração que no denominador, em vez de ter só um radical, tem uma expressão? Então veja, basta a gente utilizar o artifício, né, do expoente, na verdade, né, do sinal oposto. Porque na hora que eu usar o sinal oposto, isso aqui vai ficar, se você tiver assistido nossas aulas de fatoração, né, e de produto notável, você vai lembrar. Se eu multiplicar esse parênteses por esse parênteses, isso vai ficar uma diferença de 2 quadrados, tá? Então, vamos lá devagarzinho. Vou multiplicar por raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1. Por que mesmo, Edson? Porque lembra que o nosso denominador é raiz de 2 menos 1? Só vai cancelar o radical daqui de baixo se o sinal for oposto, tá bom? Pela aquela regra lá do produto notável, tá? Um produto da soma pela diferença de dois termos. Que na faturação a gente faz o inverso, a gente chama isso da diferença de 2 quadrados, tá bom? Então aqui distributiva normal. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 vezes 1, 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos 2. Lembra? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá só o 2. E menos raiz de 2 vezes 1, menos raiz de 2. Tudo isso sobre. Ó, os dois termos não são iguais, só muda o sinal. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ora, raiz de 2 ao quadrado dá 2. E 1 ao quadrado dá 1. Acabou, não foi o radical do denominador? Exatamente. Tanto isso é chamado de produto da soma pela diferença, lá da nossa aula de produtos notáveis, quanto da nossa aula de fatoração, né, que é o inverso, é a diferença de 2 quadrados. Você não consegue enxergar aqui porque a gente já resolveu os radicais, tá bom? Agora ficou simples, 2 menos 1 é 1, sumiu o denominador, né? Mais 2 com menos 2 cancela, 2 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 dá raiz de 2. Simples, né? Esse é o nosso item A. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência, sua audiência. Aqui quem fala é o professor Edson Moraes, tá? Não se esquece, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber em breve as notificações. Até mais, um abraço.